Vamos lá. Bom dia a todos. Deixa eu localizar onde está o chat aqui. Chat. Pronto. Bom dia, meus amigos. Espero que tenham tido um excelente Dia dos Pais. Eu ganhei de presente dos meus filhos, eles compraram juntos, juntaram grana e compraram juntos. Queria compartilhar com vocês. Olha só que eu ganhei de presente. Sensacional, né? Sensacional. Vamos lá. Hoje é dia 13 de agosto, são 8h25 da manhã. Estamos começando mais um Morning Call. Eu ia gravar um programa especial para vocês no final de semana. Na verdade, eu ia gravar na sexta-feira, logo depois do pregão. Só que aí eu esqueci que eu ia começar o meu treino aí de musculação, que eu ganhei de presente da minha esposa, personal por um ano. E aí não deu para fugir. Aí sábado, domingo, família, não deu para gravar o programa. Então vamos fazer esse Morning Call um pouco focado na crise turca e os seus desdobramentos possíveis para a gente e para o mundo, tá? Porque é uma crise que não é impacto apenas financeiro, é impacto geopolítico forte, que por sinal pode agravar também a parte, o mercado financeiro, né? Mais ainda. Então vamos dar uma olhadinha, falar um pouco sobre essa crise turca que continua ao longo do final de semana e no dia de hoje, tá? Bom, já que estamos falando de crise turca, vamos falar, obviamente, da lira turca, uma das moedas emergentes, tá? Que continua se desvalorizando hoje. Deixa eu ver onde que ela está aqui. Ó, o SDTRY, que é o ticker para o dólar e a lira turca, tá? Continua em forte desvalorização a lira turca, no caso o dólar subindo agora mais 8,29%. Com isso a alta já se aproxima aí neste ano, uma alta já se aproxima dos 40%, tá? Então continua a alta depois de sexta-feira. Sexta-feira deu uma recuada o dólar na reta final, só que hoje retomou com força total, tá? Retomou com força total, superando a máxima de segunda-feira. Então isso afeta todas as moedas emergentes, inclusive a nossa, né? Inclusive a nossa. A gente viu isso na sexta-feira, né? O gap de alta com que o dólar abriu e o movimento que continuou ao longo do dia, perdão, tá? Então já podemos nos preparar para um mercado bem volátil e estressante com gap na abertura, tá ok? Então lira turca sobe 8,44, lira turca não, o dólar diante da lira turca sobe 8,40 agora nesse segundo, tá bom? Bom, quais são os impactos dessa crise, né? São os mais variados. Como a Bloomberg falou, essa alta da lira como uma das moedas emergentes mais importantes, junto com o rublo, com o yuan, com o real, com o peso mexicano, né? Isso aí coloca as moedas emergentes em xeque. Essa alta está sendo considerada a maior alta de moeda emergente da história, né? Então, se a gente for lembrar da época dos tigres asiáticos, a crise da Rússia, não teve uma alta assim tão forte num período tão curto de tempo, como está acontecendo agora com a lira turca. Então, temos um cenário de crise, sim, crise forte. Vocês talvez não se recordem, eu não era trader nessa época, mas eu já era empresário, então já assinava a revista Exame. Eu lembro muito fortemente, né, fora o que eu já estudei de lá para cá, da história da crise lá dos tigres asiáticos, depois a crise tequila, que foi no México, a crise da Rússia, que quebrou o LTCM,
Long Term, LTCM, Long Term Capital Management, e depois chegou aqui no Brasil que o governo conseguiu segurar o máximo que pôde, tivemos depois a máxima desvalorização do real naquela época. Enfim, essa crise pode ser muito séria, não sabemos quando e como vai terminar, e os impactos geopolíticos dela são inimagináveis por enquanto. A Turquia é um país membro da OTAN, da Organização do Tratado Atlântico Norte. É um país que está num lugar talvez mais estratégico do planeta, que é ali entre a Ásia e entre a Ásia, Oriente Médio e Europa, tá? Dava para quem já visitou a Turquia sabe que ali em Istambul você está de um lado, você está na Europa, do outro lado você está na Ásia. Então é um lugar super estratégico, é um tampão ali, um tampão e uma passagem para a Europa. Por falar em passagem para a Europa, a Turquia segurou parte, represou parte dos refugiados turcos, hoje dos turcos, não, perdão, sírios. Então tem 3 milhões e meio de refugiados sírios na Turquia, que a Turquia a qualquer momento pode, em represária, dependendo de como se desenrolar com a Europa, pode abrir essas fronteiras e deixar essa multidão de sírios entrar na Europa. Além disso, os bancos europeus são os maiores credores da dívida turca, né? A Turquia não tem reservas como o Brasil em dólar, as reservas da Turquia são consideradas pequenas, né? Está bastante endividado, se fala aí de 20 a 40 bilhões de dólares necessários se for recorrer ao FMI, coisa que o Erdogan está descartando, tá? Também descartou deixar o Banco Central aumentar os juros, né, para conter a desvalorização da moeda turca, sendo que o Banco Central já está com taxa de juros de 17,5%, né? Sendo que a inflação só deste mês já atinge 16%, quer dizer, os juros de 17,5% para uma inflação de 16% não tem rentabilidade nenhuma para o investidor, né? Então, o Erdogan não está deixando liberar o Banco Central para reagir a contento, que o Banco Central está anunciando para hoje reduzir compulsório, para aumentar a liquidez, etc., mas nada para segurar a desvalorização da lira turca. Bom, o ministro da Fazenda é genro do Erdogan, então não precisa dizer nada, ditadores fazem isso, né? Mas voltando, os maiores credores da dívida turca são os bancos europeus, né? E um deles, até por uma relação muito forte com a Turquia, é a Alemanha, né? No Deutsche Bank. Então vamos dar uma olhada no Deutsche Bank agora. Vamos lá, por que não... Pronto. Ó, Deutsche Bank se desvalorizando 2,66, tá? Então, esse risco bancário acaba atingindo bancos ao redor do mundo, né? O risco bancário acaba contaminando todo o setor. A gente viu Itaú na sexta-feira chegou a cair 4%. Itaú caindo 4%, são 10% de peso, mais de 10% de peso do próprio Ibov, né? Aí carrega também Bradesco, carrega Banco do Brasil. Então nós estamos vendo aqui, ó, se nós formos olhar a desvalorização de quinta para hoje do Deutsche Bank, quando a coisa se acirrou, o Deutsche Bank já se desvalorizou 6%, quase 6,5% de sexta para hoje, tá? Deixa eu pegar aqui certinho o gráfico, ó. E o Deutsche Bank, vocês sabem, é 6,40 aproximadamente, 6,5%. O Deutsche Bank se desvalorizou em 2 dias, incluindo hoje, 6,5%, tá? O Deutsche Bank é considerado um dos bancos mais importantes da União Europeia e ele já vinha sendo pressionado, né, nos últimos meses, já vem no radar aí como um banco que está fragilizado, passando por uma crise
com relação a seus ativos, né? O forte, forte peso de dívidas de países como a Turquia, por exemplo, colocando em risco a saúde do banco, e agora vem a crise turca, enfim, a coisa começa a ficar extremamente embolada aí para o mercado financeiro. Então, hoje, vendo o Deutsche Bank cair 2,70 agora, a queda aumentou um pouquinho, ó, 2,70 de queda do Deutsche Bank. Já podemos imaginar um contágio aí, uma continuação desse contágio aí para os bancos ao redor do mundo, incluindo os nossos bancos aqui, que tem um forte peso no Ibov, né, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, e a própria valorização aí do dólar, uma forte valorização do dólar em relação à moeda turca, que deve contaminar também o nosso real hoje. Então, o cenário de hoje deve ser muito parecido com o de sexta-feira, tá ok? Muito parecido com o de sexta-feira. Então, preparem-se. Dólar Index, vamos lá. Dólar Index subindo agora 0,22, tá? Ele abriu com gap de baixa e já subiu, recuperando aí todo o gap de baixa e superando o fechamento de sexta-feira, tá? Dólar Index que a gente viu ao longo da semana passada, quando rompeu finalmente o alvo de 161,8, que o novo alvo é 97,90, desse pivôzinho, desse triângulo ascendente que foi rompido, tá? Se eu já projetei aqui no final de semana, já projetei aqui essa perna de baixa para cima, o alvo seria 99, beleza? E aí a gente vê o iene se valorizando diante do dólar. O iene tem essa característica de proteção. A gente viu aí durante décadas, anos, né, o iene sendo uma moeda extremamente segura e, e com baixa volatilidade e pagando baixos juros em relação a pela segurança da economia japonesa, pelo porte da economia japonesa pagando baixos juros, então era muito como a gente via aquelas operações de carry trade, onde o cara tomava empréstimo lá no Japão por causa dos juros baixos para investir pelo mundo afora. Então, o Japão tem essa característica, a moeda japonesa tem essa característica de ser uma proteção também, mas fora isso, as outras moedas da cesta do dólar index, né, se todas elas se desvalorizam, com exceção do franco suíço que está estável, 0,03 negativo. Mas a gente vê o dólar subindo em relação à libra, 0,18, subindo 0,32 em relação ao euro, que é 56% do dólar index, tá? Então o euro se desvaloriza fortemente para os padrões deles, né? Para a gente parece pouca coisa. Vamos olhar o euro dólar aqui. Vejo, ó, euro dólar perdeu um suporte importante na sexta-feira com a crise turca, tá? E segue caindo, aí por conta até da pressão do Deutsche Bank, todo o impacto que isso vai pode trazer para a União Europeia se essa crise turca se estender e virar uma crise financeira dos bancos europeus. Eu tinha marcado, não achei agora, os bancos credores da dívida turca, além do Deutsche, bancos na Itália, bancos na Espanha, com forte exposição aos títulos turcos, mas eu não sei onde eu coloquei essa lista. Então, o Deutsche Bank é um banco que, óbvio, eu memorizei porque ninguém esquece esse nome, Deutsche Bank. Mas tinha um banco italiano, tinha um banco espanhol, tá? Enfim, então essa crise que começou aí tem 2 dias, né, quinta-feira, mas tomou maior porte na sexta com aquele tweet do Trump sobre a tarifa do aço, de passar de 25% para 50%. Então aquilo botou a Turquia, pelo menos aparentemente, de 4 aí em termos de valorização da moeda. A Turquia já vinha em crise, como qualquer país com ditador, como a gente falou, mencionou o caso aí da Venezuela, etc., né, que começa a interferir de uma maneira não democrática na economia, enfim, o cara botou o genro de ministro da Fazenda, né? A Turquia já vinha sofrendo com isso e agora veio aí essa crise aí com os Estados Unidos. Falando da questão geopolítica, tem a questão aí também da Turquia começar a se aproximar da Rússia, começar a se aproximar da China, procurar outros parceiros no lugar dos Estados Unidos, né? Até a possibilidade, não sei, da Turquia sair até da OTAN, quem sabe.
Enfim, não sabemos como essa crise vai terminar, galera. Esse que é o lance. A gente sabe como é que crises começam, a gente não sabe como elas terminam, tá? Pode ser que termine rapidamente, como pode ser que se alastre de uma maneira imprevisível, aí, principalmente pela Europa, tá? Então vamos lá. DAX, apesar da desvalorização forte aí do Deutsche, até que não está caindo tanto, está caindo 0,54, tá? Mas perdeu uma bandeirinha forte, então tem um cenário de queda ainda, pelo menos até o fundo ali de março, que foi aquele mês de fevereiro, março de quedas globais, tá? Então, depois onde a gente tinha batido o topo histórico em janeiro no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, SP500, etc. FTSE caindo 0,53, tá? Perdeu uma cunha ascendente. Paris caindo 1,59, tá? O CAC de Paris caindo 59, também perdeu a bandeirinha, se segurando agora na média de 200. Também perdeu uma bandeirinha de baixa, tá? Perdeu uma bandeirinha de baixa. Deixa eu ver o estoque 600, como é que tá? Estoque 600 que representa as maiores ações da União Europeia, seria um índice para o mercado financeiro, para o mercado de ações europeu, tá? Também perdendo uma bandeira de baixa, ok? Também perdendo uma bandeira de baixa. Tá, SP500 futuro, que a gente sempre acompanha, né? Caindo 0,28 hoje, agora se segurando, nesse minuto, se segurando aqui na média de 20 do diário, mas já ensaiou perder essa média de 20 no diário. Pode ser que isso aconteça às 10h30, tá? Contagiando bancos americanos, ou se caso tenhamos aí um contágio aí do setor financeiro aí por conta da exposição dos bancos europeus, tá? Aos títulos turcos. VIX subindo 8,81 agora, tá? Abriu com gap de alta hoje, deu uma recuada agora, se segurando embaixo da média de 200 por enquanto. Parece que está tudo comprimido para soltar às 10h30, né? Tudo comprimido para piorar às 10h30. Vamos ver. Vamos ver. Yields, olha só que interessante, yields caindo 1%. Por que o yields está caindo? Porque há uma demanda por títulos americanos, né? Então, se há uma demanda por títulos americanos, eu já mostrei para vocês, o Cabral já mostrou para vocês, a gente tem uma balança, isso vale para Tesouro Brasileiro, vale para qualquer bonds, conforme o valor de face suba, os yields caem, conforme os yields subam, o valor de face cai. É uma coisa amarrada na outra, né? Então, a demanda por títulos públicos americanos faz o yields cair. Então, isso por si só já é um sinal de aversão ao risco, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, olha a escalada, olha a subida dos títulos americanos nos últimos 3 dias em paralelo à crise turca, né? O risco de contágio global dessa crise turca. Tá? Não é uma das maiores economias do mundo, se não me engano é a 16ª ou 17ª economia do mundo, mas tem um peso aí geopolítico fenomenal aí nas relações entre, entre OTAN e o resto do mundo, né? Como falei, um tampão ali, um lugar estratégico ali na entrada da Europa pela Ásia, tá? E o Oriente Médio, tá? Um tampão ali entre o Oriente Médio e a Europa. O Oriente Médio esse que a gente vê aí o impacto aí da guerra civil na Síria, a questão dos refugiados fugindo para a Europa e isso aí ativando aí, provocando movimentos de direita, extrema-direita, de xenofobia para fechar fronteiras, etc., etc., provocando estresse entre os países, que inclusive foi um dos fatores aí que ajudou
a provocar o Brexit, né? A questão dos imigrantes sírios, muçulmanos entrando na Inglaterra. Isso foi uma das coisas que ajudou que o Brexit fosse aprovado, e são coisas que a cada eleição que a gente acompanha aqui no Brasil, seja na Itália, seja perdão, seja na França, seja na Alemanha, sempre a extrema direita com chances de levar a eleição, ganhar a presidência ou levar o parlamento por conta dessa questão dos refugiados. Então, a Turquia tem lá 3,5 milhões de sírios dentro do seu território, que pode, a qualquer momento, a Turquia usar isso como um fator aí de uma arma de pressão e soltar esses refugiados para a Europa. Enfim, por isso que eu falo, essa crise, além do aspecto financeiro, ela é imprevisível, né? Contágio aos bancos europeus, contágio no Deutsche Bank, porque o que você imagina? A Turquia, com essa desvalorização da lira turca, né? Cada vez ela vai precisar de mais dólares, gerar mais dólares para pagar sua dívida, que a dívida é em dólar, não é? Ninguém toma dívida em lira turca. A dívida é em dólar, é em euro, né? Só que com a Turquia, a lira turca cada vez valendo menos, precisa de cada vez mais euros ou dólares para pagar a dívida. Chega uma hora que não paga, quebra. A Turquia quebra. E a Turquia quebrando, isso tem que ser marcado a mercado, essas dívidas nos grandes bancos europeus, pode quebrar os bancos. A gente viu que a quebra de um Lehman Brothers fez aí, de um Bear Stearns, fez aí em 2008. Eu não consigo imaginar a Deutsche Bank quebrando, mas só o fato de, se a gente, no mercado financeiro, pensar nessa possibilidade, já vai trazer um puta do estresse. Sem contar que, é aquela história, né? Corrida bancária, o banco pode ter ter a maior saúde de todas, como tinha o Unibanco. Mas por conta, acho que foi do AIG, né? Se estendeu, contagiou o Unibanco. Contagiou o Unibanco e Itaú foi lá e abocanhou, tá? Em 2008, por conta de boataria. Eu lembro, até hoje, eu estava ganhando muita grana em 2008, estava com a casa então em obras, com arquitetas, etc. Eu lembro arquitetos chegando lá enquanto eu estava operando, lá feliz da vida, vendidaço, arquitetos chegando, falando, André, me ligaram para tirar tudo do Unibanco, que o banco vai quebrar. Eu lembro até hoje, eu falo, não faça isso, não faça isso. Esse tipo de boato que quebra o banco, aí vai quebrar o banco. Dias depois, o Itaú tomou, acho que naquele mesmo final de semana, o Itaú tomou o Unibanco a mercado, né? Então, estamos aí no cenário de crise forte, todos os indicadores mostrando isso, né? A alta dos bonds americanos, a alta do VIX, que estava realmente bastante baixo nas últimas semanas, a gente estava vindo numa calmaria, tá? SP indo para buscar topo histórico, tá? SP bem perto do topo histórico aqui, deixa eu puxar aqui de novo, ó. SP bem perto do topo histórico, tá? SP bem pertinho do topo histórico, chegou bem perto do topo histórico, né? O alvo de FIBO do pivô era um pouquinho mais alto, tá? Um pouquinho mais alto. Deixa eu até fazer uma brincadeira aqui, usar fechamento para ver. Opa. Ó, se eu for considerar o fechamento do fechamento desse topinho aqui, que está com azul claro, atingiu o alvo de 100% do FIBO. Mas normalmente a gente trabalha com as sombras, tá? Não quero forçar a barra aqui, mas é filigrana essa diferença aqui dos fechamentos de sexta para o topo histórico para o alvo de FIBO, né? A gente pode dizer que quase tecnicamente foi atingido. E na sexta nós tivemos um baita num gap de baixa. Inclusive isso aqui pode ser caracterizado daqui a algum tempo, né? Se realmente o mercado virar definitivamente, isso aqui pode ser chamado daqui a alguns meses ou anos de uma ilha de reversão, tá? Ó, isso aqui é uma ilha de reversão, que é uma figura rara de se ver, né, em topos. Opa! Ilha de reversão aqui, tá? No SP500, bem perto de topo histórico, tá ok? Uma bela de uma ilha de reversão. Bom, então é isso. Acho que de Morning Call para hoje, faltou 10 minutos para a BMF abrir.
Deixa eu abrir aqui o valor Pro. Qingdao, acho que subia 1%. Isso, minério de ferro spot, tá? Deixa eu confirmar aqui. Metais voltam a cair com força do dólar. Ouro ameaça suporte de $1.200 onça Troy. Metais caem em Londres com pressão do dólar mais forte. Alumínio sobe 0,36. Turquia. Para a Deutsche, crise não deve causar contração de crédito na zona do euro. Os problemas econômicos da Turquia evoluíram agora para uma crise. Mas apesar das possibilidades de efeitos negativos sobre bancos da zona do euro, não haverá uma crise de crédito, avalia o Deutsche Bank. O desfecho na Turquia não deve resultar em contração de crédito na zona do euro, aponta o Banco Alemão. As ações dos bancos com exposição substancial à lira turca e aos ativos do país seguem sob pressão nesta segunda-feira, após correção observada na sexta. Os bancos europeus devem ser capazes de lidar com o impacto derivado da queda da lira turca, diz Deutsche Bank, que acompanha 5 bancos com exposições significativas à Turquia, dos quais o espanhol BBVA é o destaque, com posição de 50% no Garanti Bank. O Unicredit, o ING, o BNP Paribas e o HSBC são as outras instituições, aponta a Deutsche Bank. Está aqui, bancos para eu olhar ao longo do pregão como é que estão se comportando. Tá? Eu vou procurar o ticker desses bancos no TradingView e trazer para vocês como é que eles estão se comportando. No pior cenário, que envolve a perda total de liquidez local e de acesso a financiamento interbancário, o Deutsche prevê perdas entre 1% e 12% para essas instituições. Para deixar claro, esse não é nosso cenário básico, mas caso ocorra, o impacto pode ser gerido, aponta os analistas Deutsche Bank. Vamos ver, vamos acompanhar. Bom, hoje é dia de boletim Focus também, tá? A mediana do dólar para o final de 2019 cai de 3,65 para 3,58, final de 2018 cai de 3,55 para 3,50. É o valor esperado aí para o dólar em final de 2018. Só que eu acho que eles não estão prevendo essa crise turca, né? IPCA para 12 meses segue em 3,66. Vamos lá. Projeção para Selic ao fim de 2018 é mantida em 6,5. Estimativa para o IPCA em 2018 cresce de 4,11 para 4,15. Turquia. Para a Commerzbank, é improvável que Erdogan mude de posição sobre juros. Lira turca segue em queda livre ante dólar, apesar de iniciativas para prover liquidez. Está aqui, minério de ferro cai 0,3 em Qingdao. Então a gente já sabe que Qingdao é o minério de ferro spot, tá? E Dalian, cadê Dalian? Eu tinha Dalian aqui. Minério de ferro futuro avança 1% em Dalian, tá? Minério de ferro avança 1% em Dalian. E vamos ver aqui então petróleo. Petróleo, Brent caindo 0,25, 0,23 agora, tá? Embaixo da média de 20, que está querendo dar uma virada para cima, fazendo aqui um fundo duplo no Brent. Mas o WTI, que tinha perdido esse fundo na sexta-feira, segue caindo um pouco mais forte, 0,52, tá? Não. Falei besteira. Ele caiu na quarta-feira, na sexta se recuperou e agora segue caindo. Okay? Ele chegou a perder aqui uma consolidação em forma de retângulo, tá? E agora cai 0,49, mas ainda voltou para dentro dessa consolidação, tá? Mas deixou um sinal gráfico feio, deixou um pivô de baixa aqui. Temos um pivô de baixa, isso é fato. Se qualquer crise geopolítica na região do Oriente Médio vai anular isso, que pode acontecer tranquilamente, né? Eu não sei, mas o alvo agora passa a ficar em 59 dólares, tá? E se a gente olhar aqui, ó, vou para escala log. Pronto. Se a gente olhar aqui,
Isso levaria o WTI a perder a sua LTA que vem lá de 2016, perder esse canal aqui e a sua LTA que vem lá de 2016, tá? Ok? Aí ficaria feio o cenário para o petróleo. Perderia também, ó, olha a média de 200 aqui servindo, acompanhando a LTA por baixo, tá? Estamos bem numa região de suporte importante, né, para o petróleo, ok? E a China, que a gente acompanha também, né? China se desvalorizou só 0,34 hoje, mas teve uma queda, abriu com gap de baixa, chegou a cair, ó. Deixa eu medir aqui. Bolsa de Xangai chegou a cair no pior momento do dia, quase 2%, tá? 1,90, 1,80, tá? Mas acabou se recuperando e deixando aí uma figura aí de força, mas ainda assim com queda de 0,34. Nikkei que fechou realmente em baixa, com quase 2%, abriu com gap de baixa, fechando aí com 2% de queda, índice Nikkei do Japão. Okay? Ouro, que eu vi agora no Valor Pro, está perdendo os $1.200 a onça Troy. Tá? Com isso, perde um suporte, que era o suporte desta bandeira que nós vimos semana passada. Passou a semana em consolidação, pede esse suporte hoje. Pede suporte, inclusive, deste fundo aqui. Temos um outro fundo aqui que pode ser utilizado como suporte, ó, que é onde o ouro está se segurando por enquanto. Ó, fez a mínima hoje nesse suporte. Já sabemos que se o ouro perder suporte, temos como alvo $1.123 a onça Troy. Tá? Seria o próximo suporte do ouro. Ok? Ô Jackson, que legal, cara, que bom. Bom, obrigado pelo feedback. Vou ler aqui o feedback para a galera do YouTube. Não sei se vocês conseguem ler o chat. Que aula! Sou historiador e afirmo que nem 90% dos historiadores fariam uma análise geopolítica semelhante à sua agora. Obrigado, cara. Obrigado, show de bola. Obrigado mesmo. Pô, você não sabe como você me deixou feliz. Eu que sou apaixonado por história, né? Que mais? Deixa eu ver o que isso aqui pode causar de rebuliço ainda no mercado financeiro. Vimos China, vamos dar uma olhada no Yuan, que segue. Hoje o Banco Central da China disse que não vai manipular o Yuan, mas vai defender a sua economia. É uma coisa meio contraditória, né? A maneira que eles estão defendendo, que eles conseguem defender a economia das tarifas do Trump é desvalorizando o Yuan para atenuar o maior custo dos produtos chineses por conta das tarifas. E o Trump está puto da vida com isso, né? Porque acaba com essa desvalorização do yuan, conforme vocês estão vendo aqui no gráfico, né, acaba neutralizando as tarifas. Quer dizer, imagina imposto tarifas se o yuan se desvaloriza e mantém os produtos chineses competitivos. Né? É um tiro que sai pela culatra. Né? Então, o Banco Central Popular da China está dizendo que não vai manipular o yuan, mas que vai defender. Bom, não é isso que a gente está vendo, né? Yuan agora caindo mais 0,55 e chegando numa região de suporte, tá? Região de suporte depois de muita desvalorização ao longo de 2016, 2017, e aí começou a se valorizar a pressão da OMC, pressão dos Estados Unidos, pressão dos europeus para que a China parasse de desvalorizar o Yuan, e o Yuan veio se valorizando, e agora ele está retomando os patamares do início de 2017, tá? Está indo em direção aos patamares de 2017. Ou seja, esse caldeirão, cara, a gente não sabe o que vai sair dessa sopa. O Trump tá, eu sei que tem um monte de gente fanzoca de Trump, eu vejo via rede social pessoal pró-Trump para tudo que é canto, né? E metendo pau na imprensa, porque a imprensa, a gente sabe, é de esquerda e detona o Trump. Mas na boa, gente, na boa que o Trump está fazendo, na minha opinião, ele está fazendo um desarranjo aí global com uma
numa amplitude jamais vista. Sabe Deus qual vai ser o final deste mandato desse cara. Se imagina ele reeleito, 8 anos de Trump, ele destruindo uma série de arranjos que levaram décadas para serem construídos, né? Enfim. Opa, Marcelo, é que agora eu combinei com a minha esposa que eu vou levar as crianças na escola. Eu vi que ela estava muito cansada, porque ela estava fazendo 3 viagens aqui do nosso condomínio é fora de São Carlos, né? Para a gente que é de São Paulo, puta, é do lado. Hoje eu medi no odômetro, daqui até a escola das crianças dá cerca de 7 quilômetros. Não é nada, né? Não é nada. 7 para ir, 7 para voltar. Mas ela estava fazendo isso 3 vezes. Ela levava os mais velhos às 7 da manhã para a escola, voltava para cá, aí levava o caçula que entra às 8, aí voltava para cá, se arrumava e ia para o consultório. Porra, estava destruindo ela. Aí eu aproveitei e falei, vou dar um help, vou deixar ela dormir 1 hora a mais, em vez de ela acordar às 6h30, ela acorda às 7h30, eu acordo às 6h30, levo os dois, volto, tomo meu banho, tomo meu café, fico bem disposto para não chegar aqui, né? Tchau, amor. Bom trabalho. Então, quer dizer, eu ajudo ela e me preparo também para operar o mercado com vocês. Ajudo vocês aí na preparação e vou pegar as oportunidades que a gente tiver no índice, no dólar, nesse horário, em dias de estresse como hoje, né? E sexta-feira deu um puta de um movimento e eu estava dormindo. Sexta-feira eu levei eles para a escola, mas eu cheguei às 7h30, falei, uma coisa, vou tirar um cochilo, né? Tava com sono ainda, aí dormi até 9h30. Então hoje eu falei, cheguei com sono, falei, não, já tô de pé, que é mais difícil sair da cama, vou tomar um banho, tomar café e pronto. Eu vou fazer isso todos os dias, tá, galera? Não, como você vai mudar minha vida, vai me trazer muita grana também, né? Essas operações aí de índice dólar na parte da manhã. Eu não gosto de operar antes das 10, mas tem dia, né? Eu lembro que em 2008, na crise, o mercado abria, eu vendia e deixava rolar. Segurava até o final, tá? Porque eu sabia que não tinha nada, ia ter volatilidade, subia, descia, eu não queria nem saber. Eu sabia que o final do dia ia fechar nas mínimas, né? No caso a Vale, né? Mesma coisa, que Ibov deve fechar nas mínimas, de repente hoje, o dólar pode fechar nas máximas. Não sei, vamos acompanhar o gráfico, tá? Ó, abriu o índice despencando, o índice está sob forte pressão aí. Cadê meu mouse aqui? Sobre forte pressão do SP caindo, lira turca se desvalorizando fortemente, quase 10%, os bancos europeus se desvalorizando forte para contagiar provavelmente tal o Bradesco como foi na sexta. Então, natural a gente ver o índice caindo, tá? Deixa eu pegar aqui meu Profit. Meu Profit travou, galera. Meu Profit travou. Eu acho que por conta aqui, ó, por conta até dessa volatilidade, tá? Agora tá vindo, ó, mas tá com a ampulheta rodando aqui. Esse é o layout que eu queria mostrar no Closing Bell de sexta, que, ó, travou de novo, o relógio está travado. Também travou o seu, Reinaldo? Travou, não está aguentando, foda, né? É perigoso operar dólar e índice agora com essa instabilidade no profit, galera. Você abre uma boleta, negócio você entra e depois no negócio trava, você não bota stop e ele volta, porque agora esses movimentos são bruscos, né? Às vezes tem que estopar no dedo mesmo, não dá nem tempo de botar stop, ó. Vamos ver se agora vem. Pronto. Janelinha se organizando. Ai, gente, abre. Porra. Pode ser que eu estou com várias plataformas abertas aqui também, né? Pode ser que não, talvez não seja, não possa botar isso na conta do Profit. Eu estou aqui com o CMA aberto, tá? Para ver a agência de notícia. O Valor Pro estou acompanhando pelo iPad, a parte de notícias, broadcast também, tá? Mas CMA eu estou acompanhando por aqui, tá? Ó, a questão aqui da lira turca. Eu estava aqui procurando os bancos, estava procurando no CMA de sexta-feira.
nas notícias os bancos. Agora eu já tenho aqui no Valor Pro, já peguei aqui os bancos Unicredit, outros bancos aí europeus que estão com exposição. Quero acompanhar esses bancos, o gráfico deles, para ver se está generalizada essa queda aí por volta de 3%, para a gente mais ou menos ter ideia do que o Itaú deve cair hoje, provavelmente, tá? Ah, mas o Itaú não tem nada a ver com crise turca, não tem títulos da Turquia. Meu irmão, vai explicar para gringo que focinho de porco na tomada. Por que caiu 4% na sexta-feira? Tudo bem, o Ibov caiu quase 3%, mas por que o Itaú caiu 4%? Né? Por que não foi a Vale? Por que não foi a Petrobras? Por que foi o Itaú? Por que não foi a Ambev, que é outro papel com um forte peso no Ibov? Por que foi Itaú e Bradesco? O pessoal foge do setor financeiro, porque pode ter o efeito dominó, né? Começa lá na Europa com o Deutsche Bank, vai vindo para outros bancos e chega aqui no Brasil nos nossos bancos, né? Ok? Então tá aqui, ó. Ibov e dólar. Vamos dar uma olhada aqui no dólar. Mas ó, tá bem pesadinho aqui. Dólar 5 minutos, tá? Dólar em alta de 1,5%, ó, DI subindo 2%. Olha o risco aqui. Não mencionei, ainda tem todo o risco político aí, que quem viu, ainda não estava totalmente, como eu falei, sexta-feira eu abri aqui o Morning Call, era 9h30, eu vi por alto no iPad a questão da Turquia se desvalorizando, mas não peguei o contexto todo, fui pegar ao longo do dia, mas eu já abri o Morning Call, não sei se vocês lembram, dizendo, galera, quinta-feira, que debate de merda, estamos fodidos, essa bolsa deve despencar com este debate. E dito e feito, foi o que a gente viu, né? Eu estava de olho no debate, acabou que a coisa ainda foi pior ainda por causa dessa crise turca. Mas, cara, quem viu o debate de quinta-feira viu que a gente está fudido, fudidaço, fudidaço, como país, como temos a mínima ideia de quem vai ganhar essa porra, as opções são as piores possíveis, enfim. O mercado, obviamente, está precificando isso, né? A gente chegou a ver o DI F21 subindo mais de 4%, né? Na sexta-feira. Mais de 4% do DI, tá? Então, o dólar agora abre com gap, subindo agora 1,12, 1,15, tá? Vamos ver o índice, 5 minutos. Índice também com uma desvalorização forte, abrindo com desvalorização aí de 0,79, tá? Galera, tentar acompanhar aqui VWAP, que eu acho que é a única referência, o único indicador que pode dar uma referência de venda para a gente ou de compra agora nesses primeiros minutos, seria a VWAP, tá? Então estamos agora, literalmente agora na região da VWAP do Indifut e dólar, vamos ver, dólar voltando para cima, perdendo a VWAP, tá? A VWAP ainda ascendente, dólar perdendo a VWAP. Então, a VWAP seria uma possibilidade para quem quiser tomar risco mais cedo, né? No momento que o dólar armar um padrão altista em cima da VWAP, novamente, poder de repente abrir um cenário de compra e o índice um cenário de venda, tá? Por exemplo, agora segurando, deixando sombra embaixo da VWAP. Então, uma perda de mínima com a VWAP para cima pode ser um cenário de entrada com o stop acima da VWAP, stop na máxima do candle que perde a VWAP, tá? Então é isso, esse é o seu Morning Call em novo horário, tá, galera? Começando mais cedo. Eu ia começar às 8 em ponto, já tinha tomado meu café às 8, era 7h59 quando acabei meu café. Eu falei, puta, posso começar às 8 redondo, né? Horário redondo sempre legal para... Puta, mas eu detesto ter essas amarrações, vocês me conhecem, eu detesto. Então começar às 8 ou 8h15 não faz diferença, dá para a gente ter aí todo dia uma manhã bastante tranquila para a gente percorrer tudo sem correria, para estar aqui às 9 horas já preparado para o mercado, tá? Então
Então, 8h15 vai ser o horário que eu devo estar abrindo o Morning Call todo dia para vocês, como eu fiz hoje, tá ok? A partir de hoje. Com uma ou outra exceção, que aí eu vou comentando, mas realmente eu quero dar essa força para minha esposa, para ela não ficar indo e voltando, que está deixando ela super cansada. Então, de manhã eu que vou levar os meninos para a escola, os mais velhos, tá? E aí vem para cá na sequência já fazer um morning call. Beleza? Já, o Cruzeiro, esse negócio da minhoca, quem acorda mais cedo pega a minhoca mais gorda, não me agrada muito, não. Vou deixar a minhoca gorda para você, tá? Não é um grande estímulo para mim isso. Não, se você queria me estimular, bicho, eu vou dormir até meio-dia com esse negócio da minhoca gorda. Ó, tô vendo aqui com a Bloomberg aberta. Ah, olha só, exatamente o que eu falei, ó. Então, comparando aqui a crise turca com a crise asiática. Crise asiática de 97. Não, 97 foi. Tigres asiáticos, 97, exatamente. Passados aí, o quê? 30 anos? 97? 2007? Não, 20 anos. 20 anos da crise asiática. 20 anos da crise dos tigres asiáticos, né? Que foi uma crise de moedas, etc. Desvalorização de moedas, né? Eu não vi nada que vocês, Danilo. Não vi nada. Vocês mandam muita coisa para mim que eu não consigo ver, gente. Eu não dou conta. Podem mandar, continue mandando, mas eu não posso dar 100% de certeza que eu vou ver tudo que vocês me mandam por Skype, por e-mail, tá? Não dá, imagina, são centenas de pessoas. Bom, então o índice acabou desconfirmando aquele cenário de perda da VWAP, tá? Se por acaso alguém vendeu, stop aqui, stop salgadinho, 200 pontos, mas é o preço de tomar o risco nesse horário, tá? Em algum lugar tem que botar stop, tá? Em algum lugar temos que colocar esse stop. E o dólar, ó, também voltando para cima da VWAP, tá? No caso do dólar, poderia abrir uma compra rompendo a máxima desse martelo em cima da VWAP. Ou se alguém com o dedo mais nervoso se arriscou a comprar na VWAP, tá? O stop um pouquinho mais barato. Esses seriam os cenários, tá? De utilização da VWAP como suporte para compra no dólar e resistência para venda no índice, tá? A única referência que a gente tem de posição dos grandes players, tá? Preço médio ponderado pelo volume ou a nossa famigerada VWAP, né? Então é isso, galera. Vou encerrar aqui o Morning Call para a gente ficar só nós à vontade aqui acompanhando o mercado e eu já vou também ver alguma operação se eu já começo a entrar agora mais cedo, tá bom? Bons trades a todos vocês que me escutam aí pelo YouTube offline. Vamos ver se em outubro já está liberado o meu YouTube para fazer esse Morning Call ao vivo todos os dias, tá? Por enquanto estou aí pagando uma penalidade de 90 dias por ter feito meu primeiro Morning Call transmitido simultaneamente para a sala e para a sala dos 10% para o YouTube. Por infelicidade, foi no dia do jogo do Brasil e Costa Rica e eu transmiti numa janelinha, em vez de transmitir meu rosto, eu transmiti a minha televisão e tomei um pênalti de 90 dias. Foi lamentável, né? Lamentável. Vamos ver se em outubro eu estou de volta aí com vocês ao vivo. Bons trades para todos nós, uma excelente semana, que todos tenham bastante sucesso nessa semana. Grande abraço.